química altamente tóxica e cancerígena, encontrada em combustíveis, cola de sapateiro e outra infinidade de produtos que expõe cerca de 16 milhões de trabalhadores formais e informais à contaminação. Precisamos de medidas eficazes e urgentes para a proteção dos trabalhadores. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Com a Unimed Campos, você pode contar com 15 recursos próprios que garantem mais assistência e cuidado. Entre eles, o Laboratório Unimed Campos, situado na Rua Conselheiro Otaviano, 220, ao lado do Centro de Especialidades. Atendimento humanizado, ambientes acolhedores e resultados precisos. Garanta o melhor para sua equipe por planos a partir de R$ 109,53. Unimed Campos. Pode contar. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Gente, são 8h06, voltamos ao vivo aqui na Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco esse programa em podcast, tem também pela Alexa, só dar o comando, Alexa ouvir Folha FM. Na Plena TV, é só você sintonizar a partir das 17 horas. Liga aí que você vai acompanhar também este programa de hoje em reprise na Plena TV. São 8h07. Campos tem tempo bom neste momento, sol com céu claro e calor previsto para hoje. Agora faz 27 graus no centro, a máxima é de 34 prevista para hoje. No programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, também de Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Estamos de volta com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando hoje com o professor da UENF, também doutor em Sociologia Política e mestre em Ciência das Religiões, o Nelson Leles. O Nelson, você deixou um gancho no bloco passado, um fio, né, no bloco passado. Eu quero pegar aqui esse fio e a gente trazer logo essa pergunta. Mas tem uma mensagem aqui do Sérgio Borges, que é presidente do Sindipetro NF, ele mandou no particular. Sindipetro NF, Sindicato dos Petroleiros aqui do Norte Fluminense. Bom dia, meus parabéns pela entrevista de hoje, está muito boa. E precisamos mais desse nível de debate na sociedade, muito embora eu pense um pouco diferente em alguns pontos específicos. O professor Nelson está sendo brilhante, estou aprendendo muito, mande os meus parabéns aí a ele também. Sobre a questão de lugar de fala, é um conceito recente que a sociedade ainda está aprendendo a usar, ainda que pessoas de forma equivocada o utilizem para silenciar outros no debate, não deixe de ser uma ferramenta fantástica para fazer uma análise crítica a partir de quem está produzindo o conteúdo, inclusive questionando os reais interesses do indivíduo em passar a informação. Você fica à vontade para comentar, o Nelson, essa mensagem do Sérgio Borges, presidente de Sindipetro.
Mas eu já vou te colocar essa pergunta: como é que está esse momento na academia? Me parece que muita coisa é nova nessa pauta do identitarismo na academia. Como tudo, tem também a divisão. Tem gente que acha que é um exagero, que está superdimensionando, supervalorizando essas pautas. Por outro lado, é uma comunidade, né, marginalizada, que reclama também os seus direitos e a falta desse reconhecimento ao longo de tantos anos. Fica à vontade, Nelson. Obrigado, Sérgio Borges, pelo comentário. Eu penso que é totalmente legítimo, necessário e, sobretudo, o engajamento da sociedade pela aplicação da Constituição brasileira, né? Os elementos importantes, né, da luta, justiça social, igualdade e etc. Esses são pontos que devem ser vistos com todo o critério. Mas eu também tenho produzido, junto inclusive com o professor Roberto Dutra, da UENF, alguns textos sobre o identitarismo e observado, portanto, que há um distanciamento, né, de uma identidade nacional e isso, de certa forma, vai implicar, portanto, nessa fragmentação da sociedade, uma ausência de uma linguagem política capaz de observar algumas demandas que também são concretas na sociedade, para além das questões da identidade. E isso, de certa forma, tem tocado a universidade. E de que maneira? Cito 2 exemplos aqui para a gente, né? Há um caso de uma pesquisadora da UFBA, Universidade Federal da Bahia, que estuda, por exemplo, a língua iorubá há 50 anos. Qual é o problema colocado sobre ela? É uma senhora branca, né? E houve uma época em que ela estava dando uma palestra sobre a sua pesquisa de 50 anos da língua iorubá, e levantou-se uma jovem da plateia dizendo: a senhora não pode falar sobre esse assunto. E ela disse: por quê? Falou: porque a senhora é branca, né? Ela disse: ok, eu me assento no seu lugar e você termina a palestra. E ela disse: não, pode terminar, senhora, né? A questão do lugar de fala é também um local de autoridade acadêmica, de pesquisas sobre determinado assunto, né? O conhecimento, ora, é democrático. Agora, é claro, existem questões em que a pessoa transitou por lá, passou por lá, vivenciou, tem condições de testemunhar a sua dor, o seu posicionamento, como o próprio Sérgio Borges comentou aí, né? Ou seja, essas vozes precisam ser ouvidas. Por outro lado, existe um ponto crítico, que é o inflacionamento de dados de grupos identitários na academia para dar visibilidade a essas lutas. E eu cito um exemplo de um grupo, né, da Bahia também, que fez uma pesquisa, um levantamento sobre a transfobia no Brasil. Ora, existe preconceito étnico-racial no Brasil? Sim, é claro que sim. O debate não é esse. Existe transfobia no Brasil? Sim, claro que sim. O debate também não é esse. A questão aqui, de 220 e poucas mortes colocadas por esse grupo de pesquisa como transfobia, salvo engano, no ano de 2017 ou 2018, pouco tempo depois, um grupo independente fez uma pesquisa sobre essa pesquisa e descobriu-se que desses 220 e poucos casos vistos como transfobia, apenas 17 ou 18 eram de fato transfobia. Porque se estava inserindo, né, nesse grupo maior, casos, por exemplo, como pessoas trans que eram mortas no trânsito e eram computadas como casos de transfobia.
Então, note, existe transfobia? Sim, existe. Mas não se deve, portanto, inflacionar dados para poder gerar visibilidade a essas questões. E aí eu termino essa questão pontuando um debate a partir do Norberto Bobbio, né, com um conceito interessante do Gramsci, né, que é o intelectual orgânico, ou seja, o intelectual que fala de dentro de determinado grupo, que produz, né, dentro desse determinado grupo. E o Bobbio vai dizer o seguinte: não, a gente não precisa mais tocar nesse assunto do intelectual orgânico, porque pode ser que esse intelectual orgânico não consiga enxergar criticamente o seu próprio grupo, né? E ele não está nem discutindo propriamente a questão do identitarismo, mas vale, teoricamente, pensar isso. E o que nós precisamos nos dias de hoje? Intelectuais responsáveis. Porque o intelectual responsável também pode falar de dentro, mas ele não idolatra o seu grupo. Ele é capaz de enxergar os vácuos, né? É capaz de enxergar criticamente o seu grupo, né? Para que não haja, portanto, criação de novos ídolos. E também legitimação de equívocos políticos. Então, tratar a linguagem identitária, de crença, de fé, como linguagem acadêmica, é um perigo que nós hoje estamos lidando, né? E é uma realidade que já está sendo vista, né, no ambiente acadêmico. Tem pano para manga aí, para a gente conversar, né? Mas vamos sair um pouco agora dos dogmas de fé, da religião, ou seja, dos movimentos seculares aí ao longo dos tempos, né? E vamos para, como diria Capi, né? Citei dois poetas aqui no bloco anterior, vou citar outro poeta, que é o Roberto Capi, campista e diretor de teatro, saudoso amigo. Vamos para o nosso canavial, né? Vamos baixar para o nosso canavial. Nós temos, assim, você tem esse trabalho na sociologia política, e as pesquisas no Brasil dão cenários muito importantes. Logicamente que, como você também citou na imagem, pesquisa não é bola de cristal, pesquisa um retrato do momento, de um filme em movimento, cujo the end vai ser na urna, né? E você tem aí exemplos de surpresa nas pesquisas, como, por exemplo, a eleição do Whitson de 2018. Uma coisa ali de rede social, de WhatsApp, que as pesquisas não estavam ajustadas ainda, e que aconteceu e passou quase despercebido, né? Nas pesquisas da véspera da eleição. A Datafolha chegou a pegar o início do movimento, mas não pegou ele todo, né? Mas a exceção confirma a regra, né? Muitas vezes. E nós temos aí, em todas as pesquisas nacionais, falando de institutos de credibilidade, né? Cuja metodologia obedece ao disco proporcional do universo pesquisado do IBGE. Você não vai majorar ou minimizar evangélico de acordo com o seu interesse, você não vai majorar ou minimizar 0 a 2 salários mínimos de acordo com o seu interesse, né? O interesse de quem paga a pesquisa, mas institutos sérios, provados ao longo dos tempos, aí nas urnas, sobretudo. E você tem, claramente, uma inflexão de Lula, né? Ela começa na virada de 2024 para 2025, vai perdendo gradativamente intenção de voto e aprovação de governo, chega muito ruim a maio, junho, né? Maio, junho chega bem mal e com, assim, com tendências de não reeleição, né? De não reeleição. Aí vem a carta, a famosa carta de Trump, 9 de julho, né? Ameaçando taxar o Brasil, por conta do julgamento do Bolsonaro no STF, se o Lula não intervisse no Supremo, enfim. Uma coisa meio República de Bananas, né? Agora estão de bem, ontem ficaram meia hora no telefone, né? Mas essa carta do Trump e a atuação de Eduardo Bolsonaro, sobretudo nos Estados Unidos,
apostando claramente no quanto pior, melhor, mudou completamente as pesquisas de uma maneira que eu, particularmente, como analista de pesquisas desde 89, eu só vi na eleição de 2014 com o avião de Eduardo Campos. Um movimento tão grande nas pesquisas, né? Embora Trump tenha demonstrado como ele pode interferir nas pesquisas na eleição do Canadá. Ele assume agora em janeiro, nos Estados Unidos. Perdão, ele assume em fevereiro. Não, assume em janeiro. Ele assume em janeiro. Em fevereiro, março, ele começa a falar em impor tarifas no Canadá e ameaça anexar o Canadá. O Canadá tinha eleições parlamentares marcadas, é um sistema parlamentarista, né? Para abril, antes do Trump assumir, os conservadores tinham 20 pontos de vantagem nas pesquisas, 20 pontos. 20 pontos, país do tamanho do Canadá, que é maior que o Brasil, né? País imenso, país continente. E elege o Mark Carney, progressista, né? A partir da eleição do Trump. Então, você tem experiência empírica também aí de outros países, né? E de lá, da carta do Trump até o presente momento, até a ligação de Lula ontem, meia hora, né? Até o José Simão fez uma charge desliga você primeiro. Não, desliga você. Bom, rolou match, né? Pelo menos até agora, né? Mas, a partir dali, eu vou citar as 3 pesquisas mais recentes que nós temos, né? A mais recente, que foi da IPESP, ela não fez intenção de voto, mas fez aprovação do governo. E Lula, na série histórica que eu me refiro desde março de 2025, na IPESP, pela primeira vez a aprovação em 50% supera a desaprovação em 48%. Na margem de erro, 2 pontos para mais e para menos, é um empate técnico, mas se você olhar as curvas, elas claramente denotam, a partir de julho, como falei, uma inversão, Lula ganhando aprovação e perdendo desaprovação. Você teve, antes disso, 2 pesquisas. A Quaest, que esteve entre os 4 institutos que mais acertaram o resultado do segundo turno de 2022, onde a aprovação de Lula, entre agosto e setembro, ela se manteve em 51%, a desaprovação se manteve em 51%, e a aprovação se manteve em 46%. No entanto, na Atlas Intel, que é um instituto estadunidense, que tem feito pesquisa na América Latina toda, tem entrado por aqui com força no Peru, na Argentina, no Chile, no México, né, também. Tem uma metodologia diferente, faz pesquisa por algoritmo, é diferente a metodologia, mas acertou muito a eleição, inclusive a eleição de Trump, a presidente dos Estados Unidos. Lula também passa a aprovação de 50,8%, passa a desaprovação que cai para 48,3%. Também está na margem de erro, mas a tendência é clara. E nas projeções de segundo turno, Lula Bolsonaro não pode ser candidato, né? Mas Lula derrotaria Bolsonaro por 51,8%, 44,8%. Na Atlas Intel, 47,34% na Quaest. Lula Tarcísio, que parece ser aí o nome da direita, né, elegível, Lula 43,35% na Quaest, segundo turno, Atlas Intel 50,6%, 45,2%. E Michele, também ele ganhando, Michele Bolsonaro 47% a 32% de intenção de voto no segundo turno, e na Atlas Intel 51,9%, 44,6%. E por fim, a MDA, que foi o instituto que mais acertou, muito próximo, primeiro e segundo turno de 2022, muito próximo. A Quaest da Datafolha, por exemplo, acertaram muito no segundo, erraram bastante no primeiro, fora da margem de erro. A MDA deu muito justinho, né? A avaliação negativa do governo Lula, 40%, positivo, 30,5%. Lula Bolsonaro, segundo turno. Lula 45,7%, Bolsonaro 37,7%. E Lula Tarcísio, Lula 43,9%, Tarcísio 37,6% na simulação do segundo turno. Ou seja, deu o número e deu o contexto. Como é que você interpreta, Nelson? Obrigado, Luiz. São muitas questões aí para a gente considerar.
O primeiro plano que eu observo, e eu não sei sinceramente se nesse meu primeiro plano eu estou equivocado ou não, mas eu considero que o início do governo Lula, agora recente, há uma tentativa maior de internacionalização, até por conta do caso que reverberou, né, do Lula, a partir, obviamente, da sua prisão e depois da sua soltura, que tem outros personagens ligados a isso, como o Dallagnol, Sérgio Moro, sobretudo o Bolsonaro. Há uma internacionalização do Lula ainda mais forte nesse último governo. Lula, com o seu discurso, atualmente, ele se transforma num líder mundial. Isso é um fato, né? Talvez essa ausência no início do governo Lula e ainda uma reverberação por conta da condenação ou não, né, do STF a Bolsonaro, isso, e também por conta de alguns preços, né, inflação e etc., isso tenha levado uma certa crítica ao governo Lula nas primeiras pesquisas. Só que alguns avanços foram acontecendo, né, são questões de número também, como o retorno, né, do Brasil a uma das 10 maiores economias, né, do mundo. Você tem, por exemplo, a taxa de desemprego no Brasil, né, que em 2021 era de quase 15%, né, e aí você tem uma retomada na política de aumento do salário mínimo. Você tem a questão da reforma tributária agora, né, com a isenção de imposto de renda, que é importantíssimo tocar nesse assunto. Só se você permite, desculpa, fazer um adendo. Não há pesquisa ainda que tenha pego o discurso da troca de afagos ali na ONU, a conversa de ontem, e nem a isenção do IR. Isso não está medido ainda, tá? Uhum. Okay. E deve comparecer Lula, por óbvio, né? Aham. Excelente. Sim, mas, assim, outros pontos também, como a própria ideia do discurso do Lula, que é a companheiro dele, né, que é a questão do combate à fome, né? O mapa da fome, por exemplo, o Brasil ter saído do mapa da fome e, enfim, a ideia, por exemplo, do Brasil agora, dentro do campo internacional, por conta da COP30, né, são elementos que vão gerando uma certa visibilidade ainda maior, né, do governo. E dentro desse ponto, nós temos outros dois fatores que vão trazer uma certa pujança, né, para a imagem do Lula. Dentro desse fator econômico e, obviamente, dentro do fator político. Há ainda um terceiro elemento, mas que não cabe a ele, que o ajudou bastante, conforme você mencionou, que tem uma ligação com os movimentos dos Estados Unidos, por conta da decisão do STF, do julgamento do Bolsonaro. Então, diante dessa questão do fator econômico, você tem aquilo que é chamado de economia percebida, né? Você tem a questão dos preços dos alimentos, da renda, em que você vai ter ali o impacto direto, né, na popularidade do Lula, né? E, obviamente, que isso vai melhorar a percepção do sujeito, né, sobre o governo Lula também. Outro ponto, que é o fator político, que vai cair no julgamento do Bolsonaro. Ligado a isso, a chamada PEC da blindagem. Olha o que aconteceu na sociedade, né? Olha o movimento de rua, como ele aqui no Brasil, ele possui uma força, né, para o Congresso absurda, né? Então, você tem um certo enfraquecimento, né,
na oposição do Lula, que é extremamente forte aonde? No Congresso. Né? E há esse, portanto, desgaste diante de uma pauta que é trazida de forma muito impopular. Óbvio, isso também tende a beneficiar o governo Lula, o executivo. Né? E, portanto, diante desses cortes, né, os fatores econômicos, políticos, nós temos ainda a questão da própria condenação do Bolsonaro, conforme eu disse aqui, que isso pode ter trazido também, né, para além da PEC da blindagem e outras questões, um favorecimento, né, da popularidade do Lula. Uma coisa interessante, um parênteses aqui, na verdade, sobre a questão do Congresso. Né? E como a minha pesquisa está dentro do fenômeno do campo religioso, é muito curioso pensarmos sobre isso. Né? E como eu pesquisei no meu doutorado o cenário da 55ª legislatura ali, foi feita uma pesquisa paralela, e isso é muito curioso da gente poder pontuar, do conservadorismo religioso na tomada de algumas decisões do Congresso. Olha só que coisa interessante isso. Diante de pautas, digamos, morais, de comportamento, eleitores evangélicos e congressistas, parlamentares, religiosos, tinham inclinações muito semelhantes, como a questão do aborto, né? Pautas que trabalhavam a questão da educação sexual ou não, nesse discurso e tudo mais, e eles estavam alinhados. Agora, curiosamente, o público religioso, cristão, ele está mais inclinado para pautas que trabalham esses planos, né, mais populares, né, como a Bolsa Família e coisas similares, né, em que os congressistas parlamentares se distanciavam nas suas votações. Né? Ou seja, em questões sociais, estruturais, os parlamentares religiosos, conservadores, se distanciavam. Ou seja, aqui nós temos um campo de discussão sobre representação política. Nem sempre os congressistas, né, religiosos, colocados por eleitores religiosos, estão dentro de um campo estrutural representando, né, eleitores religiosos, né, também conservadores. E aí o Boltanski, né, e Chiapello vão dizer exatamente isso também, né? Existem campos dentro da política em que o sujeito se vê conservador para algumas pautas de comportamento, mas, por outro lado, aquilo que vai captar recursos para ele, facilitar para ele o engajamento na universidade, entrar na universidade, cotas, né? Ele será favorável a isso. Ele será favorável a isso. E há pesquisadores, aí eu estou fazendo essa ponte exatamente para chegar no Lula de novo. Há pesquisadores que dirão, por exemplo, as pessoas não estão votando no Lula, por Lula ser quem ele é. Estão votando nele por essas pautas serem agora retomadas com maior pujança. Né? Ou seja, esses elementos todos que eu trouxe aqui no início podem ser elementos categóricos para a sua retomada nas eleições. Até porque isso tem sido, de certa forma, experienciado na sociedade brasileira. Tem uma pesquisa Pulso, que foi publicada no Globo de domingo, que traz muito isso que você está falando agora, quer dizer, o eleitor brasileiro. Não foi uma pesquisa quantitativa, foi mais qualitativa, né?
O eleitor brasileiro, ele é conservador na sua maioria, sim, mas ele é a favor de muitas pautas ditas progressistas de acordo com o seu interesse particular ou do seu grupo social, né? E os chamados eleitores, o Globo vai chamar de eleitores invisíveis, né? Eles não estão radicalizados nem de direita nem de esquerda, eles são 54% dos brasileiros. É a imensa maioria, né? E há que se lembrar também, e aí é dado empírico, não é nem projeção de pesquisa, o centro, ao migrar para Bolsonaro em 2018, definiu sua vitória no segundo turno sobre Haddad. Esse mesmo centro, ao migrar para Lula em 2022, definiu a vitória de Lula no segundo turno presidencial por apenas 1,8 ponto, menor diferença desde que o segundo turno foi datado no Brasil, né? Mas venceu. Então, esse eleitor do centro, ele de fato definiu 2018 para a direita e 2022 para a esquerda. E essas coisas que esses fatores que você citou aí, do emprego e do supermercado, o emprego menos. É importante, mas menos, segundo as pesquisas Quest e Atlas Intel. Mas a sensação de que o preço, a percepção de que o preço no mercado parou de subir, junto com a resposta que se julga adequada à ameaça de Trump, o principal motivo de Lula ter recuperado. Isso aparece claramente na Quest e na Atlas Intel também. Mas vamos partir agora para o governo do Estado. Embora você esteja aí em Vitória, vamos falar do governo do Estado do Rio de Janeiro. Temos um cenário onde Eduardo Paes, né, aparece franco favorito em todas as pesquisas com uma larga margem de vantagem. Né, só para citar aqui as pesquisas mais recentes, Atlas Intel, Eduardo Paes, cenário estimulado, né? Pesquisas feitas ali no final do mês passado. Eduardo Paes, estimulado para o ouvinte e o telespectador entenderem, né? Você entrega o nome dos candidatos, o cara não falta a cabeça dele quem que ele vai votar. Eduardo Paes, 43,9%, Rodrigo Bacelar, 12,4%, Washington Reis, 9,8%, Mônica Benício, 6,6%. No cenário 2 já, aí bota Flávio Bolsonaro, a diferença diminui. Eduardo Paes, 40%, Flávio Bolsonaro, 32,8%, Fabiano Horta, prefeito de Maricá, 5,6%, Rodrigo Bacelar, 5,2%, Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, 4%, Mônica Benício, 3,6%. Então, você tem aqui a diferença quando se bota o senador Flávio Bolsonaro, favorito à reeleição ao Senado, a gente vai falar disso daqui a pouco, como candidato a governador. A Paraná Pesquisa, feito um pouco antes, deu a Eduardo Paes no cenário 1, sem Flávio Bolsonaro, um 54,8%, Washington Reis segundo, 10,6%, aqui é a inversão entre Washington Reis e Rodrigo Bacelar. Bacelar 7,8%, Mônica Benício 4,4%. O cenário 3, aí com Flávio Bolsonaro como governador, Eduardo Paes 50,6%, Flávio 30,5%, Mônica Benício 5,3%. E por último a Quest, que fez uma pesquisa nacional e alguns estados chaves, ela fez também, regionalizou um pouco a consulta, também estimulada, sem Flávio Bolsonaro, sem fazer cenário com Flávio Bolsonaro, embora tenha feito em fevereiro, mas não fez no mês passado. Eduardo Paes, 35%, Rodrigo Bacelar, 9%, Washington Reis, 5%, Mônica Benício, 4%. Ítalo Marcilli, que é um médico bolsonarista, candidato ao Marçal Fluminense, 2%. Pergunta Eduardo Paes é favorito? Como é que você vê essa alteração aí quando bota Flávio Bolsonaro na disputa? Vamos lá. Bom, eu acho que diante disso, Flávio Bolsonaro parece ser aquilo que é chamado aí de uma espécie de antagonista necessário, né? Para o Eduardo Paes. Vamos começar falando, por exemplo, sobre o sujeito que tem a máquina na mão. Eduardo Paes tem uma máquina na mão, tem um histórico já no estado do Rio de Janeiro, enquanto prefeito,
por outro lado, você tem uma marca, né, a marca do nome, né, Bolsonaro. Isso é uma questão importante. E é muito interessante a gente falar sobre a marca, né, Luiz? Porque, por exemplo, Bolsonaro, ele não é apenas Bolsonaro, ele é a reverberação de um movimento. Ele deu voz a um movimento. De tal maneira em que, quando Bolsonaro se for, o bolsonarismo permanecerá, ainda que com outro nome. Isso é um fato, né, na sociedade. Portanto, o Flávio Bolsonaro carrega uma marca, carrega um movimento, carrega também a possibilidade de ser um megafone desse movimento já existente, portanto. Então, a gente tem esse reconhecimento de duas marcas, digamos assim. Por um lado, você tem o atual prefeito, né, e foi esse prefeito já, acho que 2 vezes, né, Eduardo Paes, e ele tem... Quarto mandato. Quarto mandato já, né? Quarto mandato. Então, você tem um destaque do Eduardo Paes e um domínio, de certa forma, eleitoral na região metropolitana. Eduardo Paes carrega esse peso histórico, né? Eu entendo que ele é o candidato mais aceitável, digamos assim, no estado do Rio de Janeiro, por conta de ser marcado, de certa forma, por uma polarização e também por uma crise, sabe, de segurança, uma crise de gestão, né? Então, isso demonstra uma possibilidade dele agora assumir o controle do Estado, a fim de realizar questões que agora ele pode no governo, né? Por outro lado, nós temos a questão do voto cristalizado, né? A liderança na pesquisa, onde o eleitor está falando um nome sem ser estimulado, né, na pesquisa espontânea, né, demonstra que o Paes já está cristalizado na mente de parte do eleitorado por conta desses elementos. E a intenção de voto mais sólida, digamos assim, menos volátil, né? E aí você tem a inexistência de um antagonista de centro, né? O fato de Paes liderar, por exemplo, sobrenomes como Washington Reis, né, do MDB, Rodrigo Bacelar, né, que estão representando, de certa forma, aí uma espécie de centrão fluminense, né. Há quem diga, inclusive, Luiz, não sei se você vai concordar comigo, que a solução para a esquerda no Brasil, eu estou voltando agora, né, não estou colocando o Paes nesse sentido, não, mas a solução para a esquerda no Brasil, tanto em termos estaduais como nacionais, seria uma boa direita governar. Porque uma boa direita governando, a esquerda surgiria como uma boa protagonista no campo do grupo antagônico, que vai surgir para empurrar o sujeito para poder fazer tal como no governo FHC, digamos assim, né? Mas o que eu teria para poder mostrar aqui, né, comentar brevemente, seria, sobretudo, essas marcas que são importantes. Primeiro momento, para o Eduardo Paes, diante do seu histórico e da sua pujança, né, na capital metropolitana, e, por outro lado, a marca do Flávio Bolsonaro, mas que vem arranhada, bem desgastada por conta dessas questões ligadas aos Estados Unidos, né, a condenação, né, do Bolsonaro, e que, portanto, temos aí já um cenário um tanto quanto desenhado para a vitória do Eduardo Paes.
Professor, meu caro professor Nelson Leles, para quem está ouvindo o rádio, né, está passando aí pela cidade, ou está ouvindo a gente na cidade, enfim, é bom você identificá-lo. Professor da UENF, conversando com a gente aqui nesta manhã. Deixa eu te apresentar agora aqui um outro cenário, aliás, são 3 cenários para senador. É aquela eleição que eu acho, na minha opinião, mais fria um pouco em relação a essas outras, e talvez o eleitor fique menos atento, mas aqui, assim como você usou a palavra cristalizado para definir a posição de Eduardo Paes, eu acho que eu posso usar essa mesma palavra para definir aqui a posição do Flávio Bolsonaro agora, com a pesquisa onde ele aparece com o cenário de senador. São 2 pesquisas em 3 cenários. A primeira pesquisa foi feita dia 27 de agosto de 2025 pelo Instituto Paraná Pesquisas, também estimulada, onde o Instituto diz o nome do candidato. E aí tem o seguinte quadro aqui, pelo menos nesse primeiro: a intenção de voto para senador no Rio de Janeiro. Aparece Flávio Bolsonaro, 33,4%. Mais perto dele aparece a Benedita da Silva, com 26,4%. Cláudio Castro, que é o atual governador, mas que não definiu, mas está aqui indicado como pré-candidato a senador, 25,6%. Washington Reis, 14,9%. Tem aquela pendênciazinha judicial dele que talvez possa ser resolvido, parece que tem como, mas vai para a justiça ainda, ainda quando era prefeito. Marcelo Crivella, 14,4%, Alessandro Molon, 10,9%, Pedro Paulo, 9%, Fabiano Horta, 4%, Otônio de Paula, 2,5%, Sóstenes Cavalcante, 2,2%, não sabe, não opinou, 5,1%, nenhum branco nulo, 12,7%. Esse é o quadro apresentado do primeiro cenário da Paraná Pesquisas. Aí vem o Instituto, que traz 2 cenários, Atlas Intel, que fez a pesquisa em 29 de agosto, mantendo aquela margem de erro de 2 pontos. Na Paraná, a margem de erro é 2,2, tanto para mais quanto para menos. Cenário 1, Flávio Bolsonaro, 22%. Diminuiu o percentual, mas ele segue ainda na liderança. Benedito da Silva, do PT, 17%. Alessandro Molon, 16,1%. Carlos Portinho, do PL, 14,1%. Esse senador, Carlos Portinho, que tem uma influência muito grande aqui na região por conta do próprio Vladimir, do contato que ele tem com o prefeito e já com indicações parlamentares aqui importantes, né? Mandando verba nova para Campos. Clarissa Garotinho também aparece aqui, não se posicionou ainda oficialmente como pré-candidata, 4,1%. Otônio de Paula, do MDB, 2,2%. Outros, 11,4%, ou seja, votaria em outros candidatos menos nesses. Voto em branco nulo, 8,2%, não sei, 4,3%. E no cenário 2, para fechar, Flávio Bolsonaro mantém a liderança, aumenta um pouquinho o seu percentual, vai para 23,1%. Benedita da Silva, 17,2%. Alessandro Molon, 16,5%. Cláudio Castro aqui aparece em quarto, com 12,4%. Marcelo Crivella, republicanos, 2,5%. Otônio de Paula, do MDB, 1,7%. Outro candidato qualquer, menos esses, 12,2%. Voto branco nulo, 11,4%. Não sei, 3%. Bom, como que você analisa esses números dessa corrida ao Senado com o ingrediente da seguinte forma: a direita pretende hoje instituir aí uma bancada poderosa, grande em número no Senado, porque é somente ali, pela Constituição, é somente ali, através do Senado e não da Câmara, que é possível, por exemplo, caçar um ministro do STF, que se eles tivessem hoje a maioria ali, seguramente teria aí pelo menos um caçado. E a missão da esquerda de tentar impedir, aqui no Rio de Janeiro, o estado majoritariamente de direita,
conservador, considerado assim, de avançar nessa pauta de eleger 2 da direita. Como é que você vê isso? Ô, Cláudio, olha que coisa interessante, né? Porque antes a direita ou a extrema-direita queria colocar um ministro no STF que fosse terrivelmente evangélico. Deu certo, mas o objetivo lá dentro não funcionou muito bem. Então, agora como faremos para poder tirar? Ou seja, colocar, de certa forma, né, não é tão difícil, mas como é que a gente faz para tirar? Né? Então, enfim, depois dessa questão mais lúdica, né, mas o movimento é esse, né, ter o controle de colocar e também ter o controle daqueles que vão, de certa forma, trazer algum prejuízo, determinadas pautas, da gente poder limitar. Né? Então, se antes o Congresso também era um ponto importante para a defesa de algumas pautas, o Senado agora ainda mais. Tá? Então, o Flávio Bolsonaro, a pujança dele na pesquisa, os números que estão favoráveis a ele, estão identificando o que para a gente aqui? Que há um voto fiel. Né? Ainda há um voto ideológico bolsonarista muito coeso no estado do Rio de Janeiro, né? Para o Senado, em termos de Senado. Né? Então, você tem um engajamento, né, muito alto ideológico, mas, por outro lado, no estado do Rio de Janeiro, esse é um ponto de alerta, pouco sensível para fatores conjunturais. Né? E essa pouca sensibilidade para fatores conjunturais vai garantir para o Flávio a posição aí de favorito absoluto para a primeira vaga ao Senado no Rio de Janeiro. Né? Além disso, como a gente estava falando aqui de marca, a própria marca do PL, né? Que é aglutinador aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem uma pontuação aí alta, né, do Flávio, que é combinada, que a gente pode dizer, com a pontuação alta do Cláudio Castro, e também do partido. E isso é uma tentativa, talvez, aí de alcançar uma dobradinha, não sei, né? Mas pode ser, né? Para poder captar, sobretudo, uma certa polarização, né, nacional, digamos assim, né? Por outro lado, você tem um voto mais moderado, né, de centro-direita mais disperso, né, no Washington Reis, Crivella, do Mollon, né? Enfim, tem uma intenção de voto relevante, mas não é suficiente para poder trabalhar como um empate técnico, né? Voto útil, a gente poderia dizer, né, que os eleitores do Mollon podem migrar para Benedita, né? Os eleitores, por exemplo, do Washington Reis, do Crivella, podem migrar para o Cláudio Castro, né? Para poder reforçar, sobretudo, esse confronto um tanto quanto bipolar, né? Pelo segundo lugar. E, enfim, mas o que a gente observa é, de fato, esse caráter da pesquisa que demonstra o favoritismo do Flávio Bolsonaro como um certo líder aí isolado, né, nas eleições para o Senado. A pergunta estamos 8h53, né? Fazendo deputado, tal, para candidaturas e tal, mas eu acho que eu vou pular, vou só falar dos que podem ser aqui de Campos, os protagonistas da cidade da eleição, e lembrar antes, que em relação ao Senado, não é só pesquisa, né? Não são só os números frios da pesquisa que retratam o momento, como eu disse, mas são muito mais quentes que as pesquisas, são as movimentações de bastidor, né? A gente está numa semana em que, após essas pesquisas, Cláudio Castro falou no Globo, falou em encontro, falou quando foi a posse de Fachin, né? Falou com o Davi Alcolumbre,
presidente do Senado, falou que talvez ele não saia senador e fique até o final como governador, fruto do racha com Bacelar após a designação de Washington Reis, e desde então ele nos fala, né, Castro e Bacelar. Pelo menos até ontem nos falava, hoje não sei. E em relação a Benedita, que pinta aí em todas as pesquisas como o nome da esquerda mais potencial para brigar por essa segunda vaga, também concordo com o Leris, primeira vaga, tudo indica, e concordo com nós, todos os analistas, né? Basta ver as pesquisas. Primeira vaga é de Flávio. Benedita tomou bola nas costas de Washington Coaquá, que não lançou ninguém da Beija-Flor ao Senado. O mesmo perfil de Benedita, preto, egresso de comunidade, popular, né? Ele, professor de samba da Beija-Flor, muito popular. Só que tem um negócio. A gente fala de pragmatismo e falta de coerência ideológica da direita. Ninguém Beija-Flor está filiado ao PL. Então, isso perpassa direita e esquerda. Mas vou voltar aqui, só dei os dados, que são dados mais recentes, né? Não estão aí nas pesquisas. Como é que você vê aí de Vitória? Você vem aqui a Campos, eventualmente, tal. Eventualmente não, você vem sempre para dar aula, enfim. Mantém um grande círculo de conhecimento aqui em Campos, mas está afastado fisicamente na maior parte do tempo. Como é que você vê aí de Vitória esse papéis de Rodrigo Bacelar, que já teve uma pré-candidatura considerada mais forte a governador, hoje talvez a vaga de conselheiro no TCE possa ser uma opção, né? E Vladimir Garotinho, que também já teve uma pré-candidatura vice, ou de Eduardo Paes, ou de Washington Reis, se puder, como o Nogueira disse, ele está preso por uma decisão que deve sair até o ano que vem. Está com Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, é uma questão fundiária de terreno, ali no de Caxias, numa reserva, numa reserva ambiental federal, mas está preso com isso. Vladimir poderia ser vice de Eduardo Paes ou de Washington Reis, ou via federal, ou o que é mais hoje aí são os movimentos do tabuleiro, né? O que é mais provável hoje é que ele fique prefeito e lance a esposa Tassiana a federal. Como é que você vê o papel desses dois grandes nomes da política de Campos hoje, né? Rodrigo Bacelar e Vladimir Garotinho, Nelson. E rola também a bola para, no final, de Bacelar e de Garotinho, você falar de Vladimir Garotinho, você falar sobre Jonas, que é o tema do seu último livro. Tá bom. Nós temos mais quantas horas aqui? Bom, eu vou fazer algo en passant aqui, tá? Sobre a questão de Campos. Conforme a decisão, né, do Vladimir, a questão da prioridade que ele está dando também, a questão da reeleição, é uma forma de priorizar alguém que está vendo um tanto quanto de fora, né, uma consolidação da base dele política, também administrativa, na cidade de Campos. A família Garotinho é muito forte, né, nos meios populares na cidade de Campos. Então, a tese seria assim, uma gestão bem sucedida é o melhor capital político para poder reeleição de um grupo em 2028. A verdade é essa. Dentro de um campo teórico, o Psivorsky, né, vai dizer o seguinte, são as pedras de papel. Quem não fizer um bom trabalho vai receber a pedra de papel. Né? Ou seja, nós não vamos reeleger esse sujeito. Então, por outro lado, evitar a eleição de 2026 é não arriscar um desgaste ou uma derrota que poderia comprometer o cenário da eleição municipal de 2028, né? Então, fazer uma manutenção da máquina, né, no sentido de permanecer na prefeitura, garantiria aí o controle dessa máquina administrativa, o controle dos recursos, que seriam essenciais para poder manter o grupo político dele, né, coeso, para poder fortalecer os aliados que vão disputar os cargos no ano que vem. Aí você tem a questão do lançamento da candidatura familiar.
da Taciana Garotinho, né? PL, deputada federal, né? É uma tática regional comum, né? Para poder manter, nesse caso, uma certa influência da família, né? Na política e, sobretudo, no Congresso também, para poder canalizar aí o voto da base, né? Na minha visão, a Taciana se tornaria uma certa porta-voz da Prefeitura de Campos em Brasília. Né? Isso vai garantir o quê? Os recursos, visibilidade desse grupo político na cidade de Campos. Né? Enfim, eu penso que essa questão é fundamental, assim, para a família Garotinho, né, nesse grupo. Sobre o Bacelar, não sei se tem tempo ainda, né, de falar. Tem mais tempinho, né? Se o Bacelar busca o governo, ele vai ter que dispensar o apoio, dispersar, né, o apoio a nível estadual. Em Campos, isso poderia liberar o grupo dele, né, para poder apoiar outros candidatos para alérgico, como você tem aí a Carla Machado, o Thiago Rangel, né, focando em construir uma base mais ampla para o governo, né? Enfim, a decisão do Bacelar pode demonstrar aí a questão de uma busca pelo poder do governo, do Estado, ou, por outro lado, né, TCE. E esses são os impactos na política que podem surgir, portanto, né, tanto no poder político, no governo, ou no institucional, que é no Tribunal de Contas do Estado, né, que é um movimento também estratégico de poder institucional, aí não mais eleitoral, né, da família Bacelar. Acho que era isso. Tem um tempinho para falar do livro? Bom, gente, primeiro eu quero agradecer vocês aí pelo bate-papo, né? Considerar essas questões no calor do momento são um grande desafio para qualquer pesquisador nesse sentido. Agradecer também a Fátima, jornalista, que nos colocou aqui em contato. Eu estou lançando um livro chamado Jonas, né? Faz parte do campo de pesquisas da Bíblia hebraica, né? Jonas é conhecido como um profeta, né? Ambientado no século VIII, mas o livro é escrito, produzido no século V, né? Antes de Cristo, e trata-se, portanto, de uma crítica teológica a um grupo dominante, que agora faz parte da referência, né, para os judeus pós-exílio, né, Babilônia persa, né, em que não há mais monarquia em Israel, mas os sacerdotes, portanto, no segundo templo, são os grandes responsáveis por conduzir a identidade judaíta, né, identidade judaíta do segundo templo. E essa identidade é extremamente nacionalista, né, cercando, por exemplo, a sua religiosidade de ritos, proibições, inclusive de contatos com estrangeiros e grupos religiosos outros. O livro de Jonas é uma crítica a esse grupo, né? Jonas seria uma representação dessa liderança nacionalista, e o autor desse livro, ou autores desse livro, vêm para poder, de certa forma, criar uma tensão teológica a fim de criticar esse tipo de religiosidade, de teologia, enfim, para que haja uma certa abertura ao estrangeiro, ao diferente, a possibilidades teológicas outras, né? Esse livro pode ser adquirido pela Amazon, só colocar lá Jonas e o meu nome, né, Nelson Leves. Foi publicado pelo Ateliê de Humanidades Editorial, e você também pode adquirir pelo próprio site do Ateliê de Humanidades, né?
Era isso que eu tinha para falar do livro, e agradecer muito a vocês, a quem está nos acompanhando aqui também, ao Luísio, né, pela troca, ao Cláudio, e estou aqui aberto a mais diálogo. Obrigado. Nós Oi. Posso fazer uma última pergunta, só por curiosidade? Claro. Curiosidade mesmo. Você falou você pegou uma figura bíblica do Velho Testamento, né? E foi para a fonte hebraica original, não foi para a tradução grega, né? O que é muito legal. Tem essa história de que há erros do hebraico para o grego, e aí dá outro programa, né? Mas Jonas é uma figura, assim, quer dizer, alvo da aposta de Deus e diabo, né? Para ver quem ia vencer a aposta pela alma de Jonas, e essa figura do diabo, quer dizer, até que ponto, pela sua pesquisa, essa figura que surge aí, quer dizer, o serpente não é o diabo no Gênesis, não é o diabo, né? Que ela ganha mais protagonismo, ela pode ser influência justamente dos persas, da religião persa, né, sobre os hebraicos, né? A porção de Deus ruim cai, né? Os persas Ahura Mazda, o bem, Angra Mai no mal, né? Se degladiam pela posse das almas humanas, e no final o bem vai vencer, né? Até que ponto essa figura do demônio está nessa influência persa sobre os judeus? O livro de Jonas não trata sobre isso, né? Outros livros, sim. Sim. Mas olha só que coisa curiosa. Eu publiquei 2 livros sobre isso, né? Israel no período persa, que eu organizei, e outro aqui, Judaísmo e período persa. Esses 2 livros são meus, organizados por mim, com textos também de outros pesquisadores. E sim, de fato, o dualismo persa influencia o dualismo judaico. Porque, veja bem, não existe apenas no Primeiro Testamento, ou no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, um tipo de teologia judaica, né? Existem judaísmos, existem teologias. Por exemplo, a teologia de Jonas é uma, de Ruth e Jonas, são uma teologia específica. Se você pega Esdras e Neemias, são outras teologias. Esdras e Neemias condenam moabitas. Ruth, uma mulher moabita, né? Então, você tem a figura de Ahura Mazda, né? O espírito do bem, da verdade, da justiça, conflitando com a Gamainu, né? Por outro lado, na teologia judaica, você tem uma divindade que é soberana, que faz o bem e o mal. Yahvé é esse, né, que faz o bem e o mal. Há reconfigurações depois do contato com o dualismo persa. Por exemplo, para poder fechar, porque eu gostaria muito de conversar sobre isso aqui mais tempo, né? Porque é curiosíssimo. Há um texto, por exemplo, em Samuel, em que Yahvé incita Davi a fazer um censo de Israel. Ok, Davi vai lá, incita, faz o censo, e Yahvé o castiga. Mas como assim? Posteriormente, no livro de Crônicas, há uma releitura, já com o dualismo persa na cabeça, e o mesmo texto. Os escribas olham aquele texto e dizem assim, como é que pode? Yahvé incita Davi a fazer o censo e castiga Yahvé. Não, e castiga Davi. Não pode ser. Então vamos colocar Satã para incitar Davi a fazer o censo. O texto é modificado. Isso está na Bíblia. Isso está escrito. Há um erro aqui. Não há erro. Não há contradição. Entende? Há uma releitura a partir de um novo cenário. Isso é importantíssimo, porque você observa a riqueza plural do próprio texto, né? Ou seja, teologias conflitantes, mas que não dá para a gente observar como uma questão de contradição. Contradição seria se fosse o mesmo autor, mas são autores distintos, né? Mas sim, é exatamente essa questão aí. Eu perguntei se você sabia dos seus 2 livros e fiquei curioso para lê-los. Legal. Ó,
quando vier a Campos, pode trazer aí pra gente os livros, a gente compra. Tem aqui, eu coloquei lá no chat do Face o seu link do livro Ateliê de Humanidades, né? Tracinho Jonas Nelson, tá aqui, ó, barra Jonas, tracinho Nelson Leles. Só clicar aqui e já vai direto pro carrinho, tá? E o Pedro de Melo tá mandando um bom dia, abraço para o amigo Nelson Leles. Ótimas reflexões. Um grande abraço pro Pedro. Obrigado, Pedro, pela audiência. Saudades. Legal. Queria tempo também para falar um pouco aí da política do Espírito Santo. Tem o Ferraz, filho do seu Teodorico Ferraz aí sendo candidato, é o vice-governador, enfim. Mas nosso tempo já foi embora aqui. Cara, te agradecer por hoje, obrigado, prazer também, né, poder te conhecer aqui. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz, e a todos vocês. Obrigado mesmo. Boa. Valeu, Aloysio. Obrigado por hoje também. De volta amanhã, às 7 horas da manhã. E amanhã, quarta, tem a edição impressa do Jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. Obrigado, Aloysio. Devemos trazer uma parte dessa entrevista, inclusive. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Bebeto, na técnica. Uma parte dessa entrevista com o Nelson, amanhã, não ela toda, porque, né, 2 horas de conversa vai demandar 10, 12 páginas de standard de jornal, mas uma parte dela resumida em uma página, amanhã na Folha Impressa. Rapaz, eu me especializei em política, mas como jornalista político, mas dá até pena de ter que falar de descer para o nosso canavial aqui, como diria Capi, porque dá para fazer, por cima do canavial, dá para fazer 10 programas aqui, né? 10 programas aqui. Você vê, eu fui puxar a pena peça no judaísmo, saíram 2 livros do Nelson, então é pano para manga. Agradeço muito a conversa, muito boa, muita a obra dele fala por si, né? Quer dizer, tá muito empenhado. Essa coisa de ir buscar o texto no hebraico é um movimento intelectual de respeito. Essa discussão de erros cometidos nas traduções da Bíblia que foram passando é uma discussão antiga, né? E a melhor forma de combater isso é ir no original, né? Mas aí você tem que saber hebraico, né? E parabéns aí pela entrevista e sobretudo pelo trabalho que você vem fazendo na academia. Obrigado pela entrevista. Legal. Obrigado, Luiz. Obrigado. Fique à vontade. Nelson, a gente guarda o jornal aqui para você. Quando você vier, te entrega o jornal, você entrega os livros. Fechada a permuta? Excelente. Muito obrigado. Tô brincando. Certamente. Não precisa de permuta. Amanhã eu estarei em Campos, mas a minha ida é sempre muito corrida. Não, mas tá guardado. Me passa. Vamos ver se eu consigo dar uma passada por aí. Tá bom, amigo. Fica à vontade. Prazer poder te receber aqui mais uma vez. 9 horas e 12 minutos. A gente fecha o Folha no Ar de hoje. Amanhã de volta às 7 horas. Agradecendo a você aqui pela audiência, pela companhia. E também continue ligado, claro, aqui na Folha FM com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também consórcio do Cicobi Fluminense. A gente volta amanhã às 7 horas. A gente tem sempre aquele posto de